Rodrigo Taxa, o Chega olha para este plano como suficiente ou como um plano possível que foi feito à pressa? Boa tarde, António. Cumprimentá-los a todos e quem nos acompanha também lá em casa. É um gosto voltar à vossa companhia. Se é o plano exato ou possível, eu penso que o plano se vai demonstrar a ele próprio se funciona ou não. Agora, aquilo que o Governo poderia, na nossa opinião, ter feito podia ter, enfim, antecipado algumas das suas medidas. Passa o pleonasmo na medida em que isto não é uma situação inovadora, portanto, já houve várias vagas de calor. Não estou com isto a dizer que o Governo das outras vezes não fez qualquer plano. Agora, aqui não há muita coisa para esticar, porque de facto estamos num momento delicado, há preocupações sérias. Eu destacaria sobretudo duas: o perigo de incêndios na medida em que temos muita matéria combustível ainda não retirada, e depois preocupa-nos de forma particularmente grande a capacidade ou incapacidade do Sistema Nacional de Saúde fazer face a um aumento de casos que necessitem de auxílio, que já se antevêm. Já não vou até falar de outro dado preocupante, enfim, não querendo ser alarmista, mas a expectativa que há de que aumentem os dados da mortalidade. Mas, portanto, já não vou para aí, porque o meu papel aqui também não é preocupar as pessoas ainda mais para lá do que é a preocupação habitual, mas preocupa-nos, nomeadamente, estas duas dinâmicas: muita matéria combustível que pode contribuir para incêndios de grande dimensão e a capacidade ou incapacidade do Sistema. Rodrigo, já lhe vou dar o tempo restante, mas para terminar o seu raciocínio, o que é que o Chega teria feito de diferente e de imediato relativamente a este plano para enfrentar a onda de calor? António, talvez aquilo que pudéssemos ter feito, aliás, eu disse isso antes, era começar a mentalizar as pessoas mais cedo. Mas permita-me dizer algo que eu vou aproveitar e que só me compromete a mim pessoalmente. Nem é um apelo político. A comunicação social tem uma função importantíssima na nossa vida coletiva, a transmitir-nos a todos nós, quando estamos em casa, aquilo que se está a passar. Mas eu fazia um apelo, até porque acabei agora de ver imagens disso. Na hora do aperto, faço um apelo a quem estiver a fazer reportagem para não andar com os microfones de volta das pessoas que estão a apagar as chamas em volta das suas casas, com questões de se está aflita, se está com medo, se não sei o quê, se já ardeu. Não é momento para isso. É confrangedor. A comunicação social deve lá estar, em segurança, deve lá estar, mas deve lá estar a recolher imagens. Não chateiem as pessoas quando as pessoas estão a zelar pelos seus bens. Eu já estive várias vezes em incêndios e às vezes a nossa presença, mais do que atrapalhar e incomodar, é uma forma de algum conforto. As pessoas sentem-se acompanhadas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Se eu estivesse a apagar um fogo em aflição ao pé da minha casa e me aparecesse um jornalista a perguntar se eu estou nervoso ou se estou aflito ou o que é que eu preciso, eu se calhar responderia mal. Não estou com isto a faltar ao respeito aos jornalistas. Estou a dizer que as coisas têm contexto, captem imagens, mas não massem as pessoas com perguntas sem sentido no momento de aperto. Alexandre Poço, o plano de contingência, como disse há pouco, reforça hospitais, pede também às câmaras que abram os espaços climatizados, os tais locais temporários de abrigo. Não devia haver um plano nacional obrigatório financiado pelo Estado? Veja, mas muitas destas infraestruturas já são financiadas pelo Estado, seja no momento da sua construção, seja no momento em que depois é necessário que existam recursos humanos, ou seja, trabalhadores, e a capacidade de realização dos municípios. Que garantam, portanto, eu entendo que há uma mensagem que se deve passar às pessoas, que é a seguinte: o Estado tem uma organização permanente, ou seja, as autarquias, a Proteção Civil em cada concelho, a articulação com a Proteção Civil a nível nacional, existe sempre, a todo momento. Ora, depois, neste momento, estamos confrontados com uma situação de calor extremo. Tal como, por exemplo, quando estamos confrontados com uma situação de frio extremo, é natural que sejam tomadas medidas de emergência. Abertura de espaços em cada território nacional para que as pessoas possam ter um espaço de abrigo, a disponibilidade dos centros de saúde terem também resposta para situações de emergência. Mas nós, muitas vezes, não temos de ter, para cada urgência, um plano para aquela urgência específica. Aquilo que nós temos de ter é uma capacidade de resposta permanente. Todos os dias. O que é que o Governo decidiu? Decidiu que o país passaria a estar em situação de alerta. Porquê? Porque esta situação de alerta permite, de imediato, de forma automática, que aconteçam uma série de eventos no ponto de vista do SNS, Proteção Civil, autarquias, ou seja, todos os serviços públicos que
têm de dar resposta a uma situação, passam a estar reforçados em meios, com maior coordenação, com maior comunicação. Mas, como eu dizia há pouco, o ponto... fica tudo um pouco dependente da capacidade de realização dos municípios. Alguns deles já em grande dificuldade financeira desde eu não olho tempo. Para estas Estou coisas a falar assim, para esta questão específica dos abrigos temporários. Eu não olho para essas questões assim. O Estado é a mesma entidade, com diferentes níveis de responsabilidade. Ora, se há uma necessidade de se abrirem abrigos para que as pessoas possam escapar ao calor extremo. Também dei há pouco o exemplo do frio extremo. Faria sentido que fosse agora o Estado Central a garantir 308 espaços, quando já os municípios têm pavilhões, escolas, auditórios, todo o tipo de infraestrutura que já existe. Faria sentido que fosse agora o Estado criar, fazer novo? Não, há uma resposta. Há edifícios, há lugares que já existem no terreno. Aquilo que se tem de pedir é uma articulação, é que se comunique com as pessoas, é de que as autarquias deem essa resposta. Eu não consigo olhar para isto como o Estado, a nível central, desresponsabiliza-se porque conta com os municípios. Estranho seria o contrário. Estranho era o Estado não contar com os pavilhões que existem, com os centros de saúde que existem, com os auditórios que existem, com todos os edifícios que já existem hoje e com os municípios, que o setor privado, que o setor social, que as misericórdias podem colocar à disponibilidade das pessoas. Ora, não é necessário nós estarmos sempre numa lógica de, para esta situação de emergência, temos já que criar aqui uma coisa toda nova. Vamos contar com a capacidade que existe. E, naturalmente, há aqui depois uma coordenação, só para terminar, há aqui uma coordenação central, nacional, que é feita pela Autoridade Nacional da Proteção Civil. E, portanto, que garante essa articulação depois com os municípios e com a Proteção Civil em cada município. Rodrigo Taxa, obviamente que o imperativo deve ser salvar vidas humanas que não têm preço, mas o Chega concorda que deve haver mais investimento público nestas situações, mesmo que isso venha a pôr em causa o equilíbrio das contas públicas? Eu acho que partimos aqui todos de um erro que é comum e que é repetido, e aí pensemos nós que o Governo falhou também. Nós estamos sempre a falar de reação. E às vezes não importa reagir, é agir antecipadamente, é prevenir. E é isso que o plano do Governo está a fazer? Eu creio que não. E com isto não estou a criticar de má fé o plano do Governo, como já foi aqui dito. Este é o momento de aguardar serenamente e depois o balanço far-se-á no fim. Não estou aqui a fazer qualquer tipo de comentário de má fé. Deus queira que corra tudo pelo melhor. Só ficaria eu, como cidadão e como político, feliz com isso. Agora, há pouco eu dei um exemplo de algo que nos preocupa muito, que é o material de combustível em excesso que temos e que não foi retirado. Ora, muitas destas áreas são áreas do Estado. Creio que acabou ontem o prazo que o Estado dá aos cidadãos para limpar os seus terrenos privados. Todos nós conhecemos, centenas de espaços públicos que não estão limpos. E o Estado não os limpa. Portanto, o Estado contribui para o problema. Eu não compro esta tese de que o Estado é sempre o Estado e, portanto, não é o Estado da AD, ou o Estado do PS, ou o Estado do Chega se estivéssemos no Governo. O Estado, é um facto. Mas quem lidera o Estado é a força política que naquele momento governa. E, portanto, qualquer governo, seja de qualquer cor política, até podia ser a minha, que venha dizer, isto é o Estado, portanto temos que ver que o governo não risca aqui muito, isso não é assim. Isso não funciona assim. Os governos de turno têm que se responsabilizar por aquilo em que transformam o Estado. Não é o Estado que é o culpado pela incompetência no governo se essa se verificar. Isso é inverter as regras do jogo. E eu isso não compro. Portanto, eu acho que o Estado continua a ter alguma dificuldade em fazer aquilo que exige que os outros façam, e acho que isso é profundamente errado, porque eu, se tiver meio metro de terreno que não esteja limpo, sou logo multado. O Governo, o Estado, se quiserem, tem hectares e hectares que não são limpos e, portanto, não acontece nada. E eu creio que o caminho é prevenir. Não concordo ainda com outra coisa que o Alexandre disse. Eu compreendo metade da justificação quando o Alexandre diz que há nas autarquias já vários dispositivos que podem ser colocados à disposição dos cidadãos. Isso é um facto e eu aí concordo. De facto há. Mas o que há mais também é casos de competências que o Estado chuta para as autarquias e não é para as ajudar, é só para se livrar de responsabilidades. E eu isso não concordo. André Mons Caldas, o PS apoia medidas a nível nacional, como, por exemplo, o corte de 25% na tarifa da água que foi aplicado em Cascais, ou isso só está ao alcance dos grandes municípios?
Bom, obviamente que a perda de receita dos municípios na gestão dos subsistemas de água é um problema de financiamento das autarquias, mas essa é uma fileira de discussão completamente distinta daquela que nós estamos aqui a ter. Aqui o que me parece importante são dois aspectos fundamentais. Primeiro, do ponto de vista da estruturação da proteção civil a nível nacional, na relação entre as camadas de responsabilidade pública que o Alexandre aqui desenhou entre o Estado e as autarquias locais, esse salto é enormíssimo. Entre o Estado e as autarquias locais há um espaço regional que não está neste momento coberto desde a extinção dos governos civis, no período da Troika, e que foi tentativamente compensada com a estruturação da proteção civil numa dimensão subregional na última revisão da Lei da Proteção Civil. Foi posta alguma estabilidade pelo programa de governo nessa estruturação no nível subregional. Aquilo que me parece fundamental é que não se entre num discurso de responsabilização dos municípios. É evidente que eles têm competências e até têm sido os municípios portugueses, historicamente, muitas vezes, a responder aos problemas concretos das pessoas nos seus territórios. São mesmo quem merece mais o nosso louvor naquilo que é a execução de políticas públicas de proximidade e, muito em particular, de proteção civil. Agora, há aqui um nível intermédio que é preciso assegurar e que é preciso, acima de tudo, não pôr em causa a estabilidade da reforma que foi feita para que possa dar os seus frutos. Isto por um lado. Aquilo que o Estado devia estar a fazer e não está é a levar a sério os planos de mitigação e adaptação climática, em particular nas cidades. Também são relevantes, obviamente, nos outros territórios, mas em particular nas cidades. E isso é um facto que não temos estado a progredir significativamente nessa dimensão e essa política não depende em toda a escala municipal. A escala municipal é completamente insuficiente para dar resposta às necessidades nesse domínio. E, a partir do momento em que, na reforma que fez das CCDRs, o Governo decidiu alargar a responsabilidade daqueles que eram os representantes que para elas designava nestas matérias, do meu ponto de vista, acabou por chamar para si mais responsabilidade do ponto de vista do desenho destas políticas públicas e da sua execução. Desse ponto de vista está muito por fazer. As nossas cidades, em particular, não são bem adaptadas para fenómenos extremos, quer de chuva intensa que origina tipicamente cheias, há obviamente projetos meritórios em curso, e também, e talvez muito em particular, no calor extremo, em que o coberto arbóreo e a possibilidade de haver refúgios climáticos que não sejam espaços fechados, mas que sejam espaços ao ar livre, não estão suficientemente disseminados. E isso é uma preocupação que não é só dos municípios.